Como vai? Na aula passada, vimos as pirâmides. Pirâmides como as do Egito. Hoje, vamos retomar o estudo da geometria métrica espacial, estudando os cones, que são semelhantes às pirâmides, só que possuem a base circular, e também os troncos de pirâmide e de cone. Acompanhe comigo a definição de cone. Sejam um plano, um ponto V não pertencente ao plano e um círculo contido nesse plano. Chama-se cone circular a união de todos os segmentos de reta com uma extremidade nesse ponto V e outra no círculo. V é o vértice do cone. A distância H do vértice ao plano da base é a altura do cone. Qualquer segmento com uma extremidade em V e outra na circunferência da base é chamado geratriz. Quando a projeção do vértice sobre a base é o centro da base, o cone é reto. H é a altura. R é o raio da base. G é a geratriz do cone. No triângulo VOB, retângulo em O, o quadrado da geratriz é igual à soma dos quadrados da altura e do raio da base. G quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Ao seccionar o cone reto por um plano que contém o seu eixo, formamos um triângulo isósceles. Essa secção é conhecida por secção meridiana. Se a secção meridiana for um triângulo equilátero, isto é, a geratriz igual ao diâmetro da base, G igual a 2R, temos um cone equilátero. Vamos analisar agora os elementos de cálculo, área e volume. Me acompanhe na tela. A área da base é igual a πr ao quadrado, já que é a área de um círculo. A superfície lateral de um cone é equivalente à de um setor circular de raio G, e cujo arco tem comprimento 2πr. Como 2πr está para a área lateral deste setor circular, assim como 2πg está para πg ao quadrado, que é a área de um círculo de raio G, resulta para a área lateral πrg. A área total é a soma da área da base com a área lateral, πr ao quadrado mais πrg. Como todo cone é equivalente a uma pirâmide de base equivalente à do cone e de mesma altura do cone, temos que o volume é igual a 1/3 da área da base vezes a altura. 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Bem, vamos colocar isso em prática? Me acompanhe numa primeira questão. Um reservatório cônico tem 48 centímetros de profundidade e 40 centímetros de diâmetro na boca. Qual a capacidade aproximada em litros desse reservatório? Como o diâmetro vale 40 centímetros, podemos dizer que o raio é 20 centímetros, o que corresponde a 2 decímetros. A altura foi fornecida 48 centímetros, o que corresponde a 4,8 decímetros. Como é que você calcula o volume de um cone? 1/3 da área da base vezes a altura. 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Vamos substituir os valores encontrados. 1/3 de π, 2 ao quadrado vezes 4,8. 6,4 π decímetros cúbicos. Lembrando que π vale aproximadamente 3,14 e que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro, temos como resultado a capacidade do reservatório aproximadamente 20 litros.
Bom, gente, vamos fazer agora uma questão envolvendo um cone equilátero, aquele em que a geratriz é igual ao diâmetro da base, ou seja, se você realizar uma secção meridiana, o que você vai ver é um triângulo equilátero. Me acompanhe nessa segunda questão. Qual o volume de um cone equilátero cuja base tem raio R? A altura do cone é a altura de sua secção meridiana, um triângulo equilátero. L, raiz de 3 sobre 2. No caso, L é a geratriz do cone. A altura, então, é igual a G raiz de 3 sobre 2. Substituindo G por 2R, lembrando que o cone é equilátero, temos 2R raiz de 3 sobre 2. Resulta para a altura R raiz de 3. O volume de um cone é 1/3 da área da base vezes a altura, 1/3 de π R ao quadrado vezes H. Substituindo a expressão encontrada para a altura, temos 1/3 de π R ao quadrado vezes R raiz de 3. E resulta π raiz de 3 R ao cubo sobre 3. Vejamos agora um importante exercício envolvendo a superfície lateral de um cone. Acompanhe esse exercício. A geratriz de um cone circular reto mede 10 metros e o raio da base 5 metros. Qual a medida do ângulo do setor circular obtido quando se desenvolve a superfície lateral desse cone? Ao planificarmos a superfície lateral desse cone, o que se obtém? Um setor circular. O ângulo central, chamá-lo de alfa, em radianos, é igual à razão do perímetro 2πr, perímetro do arco, pelo raio do setor, 2πr sobre g. Como o raio foi dado, vale 5. Temos 2π vezes 5 sobre g, que também foi dado, vale 10. 10π sobre 10. Π radianos. Portanto, 180 graus. Eu não comentei nada nesse caso, mas se você observar, a geratriz ela é igual ao diâmetro da base. Trata-se de um cone equilátero. E olha o que aconteceu com o setor circular. É um semicírculo. O ângulo central, 180 graus. Isso só ocorre com o cone equilátero. Vejamos agora uma questão envolvendo a secção meridiana de um cone. Me acompanhe. Qual o volume de um cone circular reto, cujo diâmetro da base é de 24 centímetros e o perímetro de sua secção meridiana é de 50 centímetros? Chamando de G a geratriz, H a altura e R o raio da base, medidos em centímetros, podemos dizer que 2R é igual a 24. Isso foi dado, o diâmetro é 24. Resulta, portanto, para o raio da base, 12 centímetros. O perímetro da secção meridiana nada mais é do que a soma de G com 2R. 2G mais 2R. 2R é 24. Portanto, podemos dizer que 2G mais 24 é igual a 50. O perímetro é igual a 50. Resulta para a geratriz 13 centímetros. Geratriz, altura e raio da base se relacionam através do Teorema de Pitágoras. G² é igual a H² mais R². 13 ao quadrado é igual a H² mais 12 ao quadrado. H² é igual a 169 menos 144, 25. E temos para a altura a raiz de 25, 5. Vamos ao cálculo do volume. 1/3 da área da base vezes a altura. 1/3 de πr² vezes h. 1/3 de π, 12 ao quadrado vezes 5, 240 π centímetros cúbicos. Seccionando uma pirâmide segundo um plano paralelo à sua base, obtemos dois sólidos. Uma nova pirâmide e um tronco de pirâmide. Vejamos a definição matemática de tronco de pirâmide.
Quando interceptamos todas as arestas laterais de uma pirâmide por um plano paralelo à base, que não contém esta e nem o vértice, obtemos uma secção poligonal. As arestas laterais e a altura ficam divididas na mesma razão, chamada razão de semelhança. A secção obtida e a base são polígonos semelhantes. A razão entre suas áreas é igual ao quadrado da razão de semelhança. Já a razão entre os volumes, e isso é importante que você não esqueça, a razão entre o volume, entre os volumes da pirâmide obtida, da secção e a original, é igual ao cubo da razão de semelhança. De forma semelhante, seccionando um cone segundo um plano paralelo à base, veja comigo, obtemos dois sólidos, um novo cone e um tronco de cone de bases paralelas. Bom, gente, vamos dar uma treinada com uma questão envolvendo o tronco de cone. Observe na tela. A que distância do vértice devemos cortar um cone de 15 centímetros de altura por um plano paralelo à base, de modo que o volume do cone destacado seja 1/27º do volume do primeiro? Esses cones são sólidos semelhantes. Aliás, gente, isso cai muito no vestibular, hein? E, portanto, a razão entre os seus volumes é igual ao cubo da razão de semelhança. Assim, sendo x a distância em centímetros do plano do vértice do cone, tem-se 1/27 igual a x sobre 15 ao cubo. 1/27 é a razão entre seus volumes. Ela deve ser igual à razão de semelhança ao cubo. A razão de semelhança você estabelece tomando-se dois segmentos correspondentes, a altura do pequeno cone e a altura do grande. Resulta x igual a 15 sobre a raiz cúbica de 27. X igual a 5 centímetros. Bom, gente, procure treinar principalmente essas questões envolvendo razão de semelhança, sólidos semelhantes. Ótimos estudos para você e até a nossa próxima aula.